A prática regular de atividade física traz diversos benefícios para a saúde. Isso não é novidade, né, gente? Mas você sabia que antes de começar a se exercitar, é adequado fazer uma avaliação para saber como está a sua saúde e quais tipos de exercícios são indicados para você. Aqui a gente já chega em um ponto que gera muita dúvida, até porque, gente, é ou não é obrigatório passar por uma avaliação física? O que é avaliado nessa etapa, né? É diferente de uma avaliação médica. O repórter Leonardo Apolinário foi até uma academia saber um pouco mais da importância desse tipo de avaliação. Vamos acompanhar. Michele, agora nós vamos falar sobre a avaliação física, porque é importante, antes da pessoa entrar na academia, ela fazer uma avaliação física. Nós estamos aqui em uma academia em Belo Horizonte e vamos conversar com o Rony Las Casas, que é professor e profissional de educação física, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a importância da avaliação física. Né, Rony? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade. Qual que é a importância da avaliação física? Qual que é o objetivo dela? Olha, obrigado à TV Horizonte por estar cobrindo essa importante pauta aí. A avaliação física, primeiro, né, a definição da avaliação física, a gente faz uma avaliação, né, física, corporal, para saber aspectos gerais, seja de uma composição corporal, seja de aspectos da saúde, seja de aspectos relacionados a algumas doenças, algumas patologias, seja aspectos relacionados também com o objetivo que a pessoa tem para dentro da avaliação física ou para dentro do programa de treinamento que ela for fazer dentro da academia. Sobre a regulamentação da avaliação física, é obrigatório fazer? A avaliação física, até um tempo atrás, ela era obrigatória, mas teve uma lei, né, que foi por prefeito da gestão passada, que ele sancionou uma lei que bastou apenas um PARQIL, que é um questionário de aptidão e de prontidão para fazer a prática do exercício físico. É uma avaliação, é um questionário validado cientificamente, ele é importante, ele gera uma triagem da pessoa, porém, ela não tem uma relação tão importante com a prescrição, para orientar o professor durante o processo de treinamento. As academias podem cobrar pela avaliação física? O aluno pode fazer por conta própria? Olha só, a avaliação física, a academia ela pode cobrar pela avaliação física, é um serviço, só que o aluno também ele pode trazer uma avaliação de fora, preferencialmente de um profissional da área da saúde, porque aí tem que ter o registro profissional assinando por aquela avaliação física. Só que eu faço uma defesa aqui da avaliação física ser da própria academia, porque, igual eu comentei anteriormente, ela é padronizada. Então, quando eu pego uma avaliação que é direcionada para as atividades que tem interno dentro da academia, então tem uma conversa do profissional da avaliação física com os profissionais da academia. Se ela vem de fora, pode não ter alguns requisitos dessa avaliação física que complementem a questão da academia, das necessidades da academia para a prescrição do treinamento, para aquele aluno atingir aquele objetivo que talvez ele espere naquela avaliação física. Além da avaliação física, é preciso que o aluno faça uma avaliação médica? Se a gente faz naquele screen, naquele questionário, a gente faz uma triagem e a gente identifica alguns riscos que essas pessoas estão. A triagem, a gente usa também a classificação de risco cardiovascular. Quando a gente vê na triagem desse risco cardiovascular, e ela tem diversos pontos de corte, para a gente verificar se a pessoa tem fator de risco cardiovascular. Então, por isso que é importante a gente medir pressão arterial, a gente medir e controlar ali durante a avaliação, verificar como é que está a glicemia dessa pessoa, as patologias que ela tem, peso, estatura, a composição corporal dessa pessoa em si, para saber se ela está acima do peso, se ela é uma pessoa que está vivendo em obesidade. E aí, depois que a gente faz tudo isso, pode ser que eu precise de alguns parâmetros mais específicos. Quais as etapas da avaliação física e o que pode ser observado? A primeira coisa, a gente até comenta um pouquinho que é importante a gente deixar a pessoa mais tranquila um pouco durante a avaliação, não para ela pensar que seja um critério que vai eliminar ela ou não
de participar da atividade física, porque a intenção é que as pessoas pratiquem exercício físico e não limitar essas pessoas. Depois desse processo, a gente começa a verificar o histórico de saúde dele. Então, se ele tiver alguns exames, algumas outras avaliações prévias, é importante para complementar essa minha avaliação física. Depois que eu pego todo esse histórico de saúde, eu começo a triagem pelo aquele formulário de prontidão para atividade física e depois eu entro num outro formulário que é de estratificação de risco cardiovascular. Depois que eu faço toda essa parte de questionário, eu entro numa parte mesmo que é avaliar o físico dessa pessoa. Aí eu passo para avaliação de peso corporal, estatura, eu faço uma avaliação de dobras cutâneas e depois, muito importante, eu controlar alguns parâmetros fisiológicos em repouso, que é a frequência cardíaca, medir a pressão arterial. Depois que eu faço essa condição em repouso, aí é muito importante também fazer um teste ergométrico. É o início, tem a parte da avaliação, tem uma parte que a pessoa faz um pouco do físico e ao final a gente faz o desfecho explicando essa avaliação para ela e qual que é o objetivo, primeiro, que ela tem e qual que é o objetivo também que a academia vai ter com ela e qual que vai ser um acordo ali para a gente traçar metas para dentro do objetivo principal dela, para ela conseguir realmente ter resultado. Aí tem um momento que é importante também, que depois é a reavaliação, que geralmente a gente fala que o corpo ele se adapta ali, nos 3, 4 meses, já é importante ter uma nova avaliação para saber traçar novos planos para essa pessoa e para saber se deu resultado. Rony, muito obrigado, então, pelas explicações muito esclarecedoras. E é isso, Niquele. Se você de casa está pensando em entrar na academia, procure uma academia responsável e faça uma avaliação física completa. Voltamos com você. Muito obrigada, Léo, pelas informações. É isso, gente. Nós vimos um pouco da importância da avaliação física e o passo a passo para que ela seja feita de forma adequada. Vimos também que, além dessa avaliação física, um atestado médico pode ser indicado para quem está iniciando essa prática de exercícios. Para a gente explicar um pouco mais quando que isso é necessário, eu converso agora com o Dr. Gilmar Reis, que é cardiologista, professor adjunto do Departamento de Medicina da PUC Minas e membro titular da Academia Mineira de Medicina. Dr. Gilmar, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer receber você aqui. Eu penso que é muito importante trazer esse tema, porque infelizmente a gente vê casos de pessoas que passam mal durante a prática de um exercício, né? Então, a gente vê que essa avaliação, ela ajuda a prevenir esses casos. Eu começo te perguntando já, quem precisa fazer uma avaliação médica agora, já trazendo aí para esse atestado médico? Nicole, muito obrigado pelo convite. É um tema de extrema importância, porque todos nós precisamos fazer atividade física. A atividade física ela é como se fosse um medicamento preventivo das doenças cardiovasculares. E no nosso país, 60% das pessoas, infelizmente, falecem devido às complicações dos fatores de risco cardiovasculares ou das doenças já instaladas. Portanto, a atividade física é um método preventivo eficaz. De acordo, com o nosso Conselho Federal de Medicina, para recomendar a atividade física, é um ato médico, Nós temos que fazer uma avaliação, nós temos que fazer uma anamnese, nós temos que fazer um exame físico. Isso aí são atos privativos da medicina, porque envolvem tecer um diagnóstico, seja da ausência de algum problema ou da presença dele. Em sendo um ato médico, deve ser realizado por médicos. Portanto, desde 2002, o Conselho Federal de Medicina recomenda que, para quaisquer atividades físicas, deve-se ter uma avaliação médica que precede esta atividade. Então, a gente já pode dizer aqui que todas as pessoas, antes de iniciar uma prática de atividade física, é indicado fazer essa avaliação médica. Exatamente. E pelo fato de diversos problemas importantes que podem levar, inclusive, a complicações durante a atividade física, podem cursar de forma assintomática. Sim. Em pessoas saudáveis, onde você olha para a pessoa e fala assim, olha, essa pessoa não tem nada. Mas uma avaliação criteriosa, um exame físico criterioso e muitas vezes métodos complementares podem identificar problemas potencialmente graves que podem manifestar durante uma atividade física.
Sim, é uma medida preventiva, né? Agora, para a gente mostrar para o pessoal de casa, né, como que é essa avaliação médica, doutor Gilmar? Quais exames são feitos? Como que é ela na prática? A avaliação médica, ela pode ser desde uma consulta médica, um exame físico, e a depender da história médica que o paciente vai nos falar, né, nós vamos lançar a mão de métodos complementares. Então, ela pode ser desde uma consulta simples até uma consulta que necessite de retornos, de exames médicos mais elaborados, para a gente poder realmente identificar esses problemas, estadiá-los, porque quase sempre a atividade física ela é benéfica, inclusive para problemas importantes na cardiologia. Mas aí nós vamos orientar, né, as cargas metabólicas e passar essa orientação para o profissional de educação física, né, para que ele possa fazer o planejamento adequado às recomendações médicas. Isso, uma complementa a outra, né? É um trabalho em conjunto. Quais são os exames que são feitos, doutor Gilmar, nessa avaliação médica? Os exames, eles dependem muito da faixa etária da pessoa, das queixas que a pessoa pode desenvolver, do próprio exame físico que vai acontecer. Por exemplo, nós sabemos que 30% da população brasileira é hipertensa, 6% da população brasileira é diabética e metade desses problemas cursam de forma assintomática. Existem determinadas manifestações que podem ser identificadas ao exame físico e, portanto, nos levar a algumas doenças congênitas que, durante a atividade física, podem agravar muito. Então, a avaliação e os exames decorrentes dela dependem muito de pessoa a pessoa. Sim. Agora a gente vê o quanto é importante, gente. Eu falei aqui, realmente tem pessoas que passam mal durante uma atividade física, né? Essa avaliação médica, ela pode ajudar, doutor Gilmar, essas pessoas a prevenirem lesões ou problemas até muito mais graves ali na prática de um exercício? Olha, Kelly, na verdade, vira e mexe, a gente vê nas mídias, né, sociais, televisivas, casos de pessoas que têm morte súbita durante a atividade física, né? Felizmente, isso é raro, mas não é tão raro quanto gostaríamos. Daí a importância de se fazer as avaliações médicas, né? E muitos problemas podem ser agravados e as pessoas precisarem de atendimento médico de urgência. Então, é muito importante realmente que a população tenha a consciência de que, embora o exercício físico seja saudável e desejável, ele deve ser feito de forma responsável para evitar lesões, evitar complicações que às vezes ninguém está esperando, né? Pois é. Agora, e a frequência, né, doutor Gilmar? Com que frequência eu devo fazer? Supondo que, comecei a prática hoje, passei por uma avaliação médica. Quando eu devo fazer de novo outra avaliação? A segunda avaliação depende muito do que é observado na primeira avaliação, né? Se a pessoa é saudável, faz uma avaliação, nada é encontrado, essa avaliação posterior, ela vai depender muito da faixa etária, né? Existe na medicina preventiva, né, períodos pré-determinados que pessoas saudáveis devem procurar uma avaliação médica preventiva. Por exemplo, a avaliação de colesterol e de glicose deve ser feitas não mais do que a cada 5 anos numa pessoa saudável. Então, esta avaliação depende muito do que é observado. Sim, numa hipertensão... Exatamente. Na hipertensão arterial, por exemplo, não se deve deixar de ir ao médico pelo menos 2 vezes por ano para aferir a sua pressão arterial. E assim, dependendo dos problemas, a frequência ela precisa ser adaptada. Sim, e a gente foca muitas vezes na musculação, né, gente? Mas pensando em outras atividades, doutor Gilmar, talvez a pessoa quer fazer um pilates, uma atividade ao ar livre também. Para todas as atividades tem que fazer avaliação médica? Excelente pergunta, porque as pessoas acham que a avaliação médica ela é só para a academia. Não, ela é para quaisquer atividades físicas, né? A pessoa precisa fazer a atividade física, seja onde for, de uma maneira saudável, responsável e com o menor risco possível, né? Sim. Atividades competitivas, por exemplo, é muito comum as pessoas quererem participar da volta da Pampulha, de 5, 10 quilômetros, 2 quilômetros. Essas avaliações, elas são consideradas competitivas. E as avaliações competitivas,
é prudente que a avaliação seja realizada, inclusive, por um cardiologista. Não mandatório, mas é prudente. Sim. Agora, a avaliação médica, infelizmente, pode ser uma barreira, né? Às vezes a pessoa quer praticar e pensa, caramba, tem que fazer uma avaliação médica ainda, mas não é algo tão complicado. Pelo SUS, a pessoa consegue fazer essa avaliação? A pessoa consegue fazer essa avaliação. O Sistema Único de Saúde, ele é para toda a população, é um direito, a saúde é um direito do cidadão brasileiro. Então, você pode procurar o Sistema Único de Saúde para fazer avaliações preventivas, para fazer avaliações visando atividade física, para observar os problemas que você está sentindo, né? E também para procurar no próprio Sistema Único de Saúde os recursos de atividade física que existem disponíveis para a população.